Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num filme que, olhem, não é para todos, mas que de certeza deixou uma marca em quem o viu. Falo de Beautiful, de 2010, do grande realizador Alejandro González Iñárritu. Esta frase de um crítico, para mim, acerta em cheio no coração do filme. É uma obra que consegue, de alguma forma, encontrar beleza no meio do que é mais feio e desesperante. Pois é, essa é a grande questão que vamos tentar perceber. Vamos lá desmontar este filme que é ao mesmo tempo complexo, muito sombrio e para muita gente simplesmente inesquecível. Ok, vamos a isto. Para entender Beautiful, a primeira coisa a fazer é entender o seu protagonista, o Uxbal, um homem que vive uma vida cheia de contradições nas ruas de Barcelona. E aqui está o grande conflito dele, bem visível. Por um lado temos o Uxbal pai, um pai que se vê que é dedicado e que faz o que pode e o que não pode para proteger os filhos. E depois temos o outro lado, o criminoso, que está metido até ao pescoço sem negócios ilegais. E como se esta vida dupla não bastasse, a personagem tem ainda outra camada. Uma camada, sobrenatural. Ele consegue comunicar com os mortos, um dom que só torna a sua luta diária ainda mais pesada e melancólica. Claro que toda esta complexidade pessoal tinha de se refletir no mundo à sua volta. E o mundo do Uxbal é um mundo mesmo duro. Pensem nisto. O Uxbal está constantemente a desdobrar-se em mil. Ele tem de gerir fábricas clandestinas, vendedores ilegais, polícias corruptos e, no meio disto tudo, ainda tem de lidar com a sua vida pessoal caótica. É uma teia que ameaça engoli-lo a qualquer momento. O próprio cenário do filme é quase uma personagem. Esta não é a Barcelona dos postais turísticos, longe disso. Iñárritu mostra-nos o lado B da cidade, um reflexo perfeito das vidas oprimidas das pessoas que rodeiam o Uxbal. A história dá uma volta de 180 graus, quando a vida já tão complicada do Uxbal recebe, de repente, um prazo de validade. E este diagnóstico funciona como o gatilho para o resto do filme. A morte iminente obriga-o a olhar para a sua vida, para o que ele vai deixar para trás e a tentar de alguma forma pôr a casa em ordem. É precisamente esta sentença de morte que o empurra para uma busca desesperada por alguma forma de redenção. Ele sente que tem de garantir o futuro dos filhos, custe o que custar, mesmo que isso o obrigue a confrontar os seus piores demónios. E é aqui que está uma das partes mais cruéis e irónicas do filme. No mundo tão estragado, parece que mesmo as melhores intenções acabam por dar para o torto e levar à tragédia. É um sentimento de desespero quase constante. Como devem imaginar, o tom e a imagem do filme acabaram por dividir completamente os críticos. E isso gerou um debate muito fascinante sobre o valor artístico da obra. Por um lado, houve quem elogiasse a mestria visual do realizador. A forma como ele usa a luz, as sombras, cria imagens de uma beleza quase dolorosa, que contrastam brutalmente com a miséria do que estamos a ver. Mas, por outro lado, muitos acharam que a escuridão do filme era simplesmente demais. Era demasiado opressiva. A falta de qualquer momento de alívio tornou a experiência quase insuportável para alguns. Curiosamente, foi o próprio Iñárritu que nos deu a chave para perceber isto. Ele descreveu o filme como um requiem, ou seja, uma missa pelos mortos. A intenção dele nunca foi fazer um filme para nos sentirmos bem. Ele quis, de propósito, criar uma tragédia. Uma obra de arte sobre a dor e a perda. Mas, apesar desta divisão toda sobre se o filme era demasiado pesado ou uma obra-prima, houve um aspecto em que toda a gente esteve de acordo. A performance de Javier Bardem como Uxbal foi absolutamente consensual. Foi vista como o grande pilar que segura o filme todo e que lhe valeu, com todo o mérito, uma nomeação para o Oscar. Os críticos na altura destacaram a sua capacidade incrível de se transformar na personagem. O Bardem não está a interpretar o Uxbal. Ele é o Uxbal, com toda a sua dor, tanto física como emocional. É impressionante. No fundo, a interpretação dele é a alma do filme. É através dele que conseguimos encontrar alguma humanidade nesta personagem tão difícil e, de alguma forma, até torcer por ele na sua luta. Em suma, Beautiful não é de todo um filme fácil de se ver, mas é, sem dúvida, um daqueles filmes que fica a ecoar a nossa cabeça durante muito tempo. E talvez o grande poder do filme seja mesmo esse. É a sua capacidade de nos provocar, de nos fazer pensar em temas difíceis como a vida, a morte, a moralidade, muito depois de os créditos rolarem no ecrã. E assim, ficamos com esta pergunta no ar. Um filme que consegue ser tão belo a retratar algo tão feio é uma obra-prima? Ou será que é, na sua essência, um paradoxo? Fica para refletir.